tomasse uma decisão. Quando você olha para Jesus, você está olhando para Deus. Esta noite nos convidar, olha para Jesus, porque ao olhar para Jesus, você está vendo Deus. Boa noite, querido, boa noite, irmãos da nossa igreja, irmãos de todas as igrejas da cidade de Campos, do Brasil. Vamos dizer assim que nós não podemos estar sempre pregando a palavra do Senhor e às vezes até trazendo na palavra um certo queixume por tudo que nós estamos passando. Isso aí, todos nós, até nesse terceiro mês que estamos entrando, eu creio que no mundo inteiro as pessoas já procuraram se adaptar e essa readaptação é necessária. E no nosso caso, aqueles que têm o compromisso de levar uma palavra aos corações, levar o consolo, levar a resiliência, e sempre uma palavra em que todos nós precisamos, nesse momento que vivemos, de verdadeiramente, cada um de nós, procurar não murmurar, ou quem sabe até cometer atitudes e ações que não ajudaria nem a pessoa, nem a sua própria família e ninguém, que seriam ações e atitudes até do próprio desespero. Temos que entender que cada pessoa tem as suas individualidades, sua personalidade, e cada um reage diante do problema de acordo com aquilo que a pessoa tem, do conhecer sobre a vida, Vale muito aí, está pesando muito, a questão da maturidade, a questão do conhecimento, e a questão mesmo da pessoa adquirir uma certa resiliência com a própria existência. A vida sempre traz dificuldades, sempre traz frustrações. A vida em si, ela não é muito fácil. Temos momentos que a gente pode dizer assim, momentos muito bons,
mas também temos momentos que não são bons, tá certo? E hoje, em Campos, a igreja evangélica, principalmente a igreja batista, hoje nós pastores da igreja batista do Brasil, e é com muito pesar que eu falo para você, igreja, do falecimento ontem e do sepultamento hoje do nosso querido e amado pastor Ismael Ferreira, que foi pastor da Igreja Batista de Coroa durante 40 anos. E pastor Ismael já não se encontra mais em nosso meio, porque ele já foi alcançado pela graça de Deus e já não vive mais entre nós viventes aqui, mas ele já está com Cristo, conforme o que ele pregou durante 40 anos e a vida toda dele. Muitos pastores hoje, ficamos tristes, mas temos uma tristeza a mais. Não só nós, que perdemos um amigo hoje, mas todos, nesse momento atual, que não há condições de você velar o amigo, o parente que se foi. E aí, pastor Ismael faleceu, e hoje somente a sua família, a sua esposa Nelly Soares Ferreira, minha professora Nelly Soares e os filhos é que puderam ali estar no momento somente da família, porque todos sabem que não está podendo realizar aglomeração, nem mesmo em velório, e festa nenhuma, casamento, absolutamente nada. Então isso aí é algo assim que realmente nos faz pensar acerca dos tempos que estamos vivendo, e Deus sabe por quanto tempo nós vamos precisar nos adequar e até mesmo olhar para um outro lado e entender que se cumpre o final dos tempos que a Bíblia diz. Se cumpre hoje o que Jesus sempre falou: haverá um início de dores, mas ainda não será o fim. Começará gradativamente. E no sermão profético de Jesus, que ainda vamos pregar aqui em Mateus 24, fala acerca do princípio das dores e fala acerca também do final dos tempos. Então nós queremos nessa hora deixar aqui nossa solidariedade, nosso carinho, nossa oração de conforto para a nossa querida irmã Nelly Soares, os filhos do pastor Ismael, os netos. E se eu pudesse definir a pessoa dele, que foi meu professor no Seminário Teológico Batista Fluminense, há uns 30 anos atrás, ele foi aquele homem manso, sábio, e eu diria que eu daria a ele algo que dificilmente se pode dar a uma pessoa, uma qualificação dele. Pastor Ismael foi para todo mundo aquele homem pacificador. Suas lições, suas palavras, seus sermões, suas aulas. Os alunos hoje, ao postarem um grupo, de nossa época, cada um lembrou de uma frase dele, dos livros que ele sempre gostava de citar. E eu citei um autor que ele gostava muito de nos ensinar, A.W. Tozer. E também ele foi meu professor de uma matéria muito significativa, Sermão da Montanha. Inesquecível será a nossa convivência com o pastor Ismael Ferreira. Que Deus abençoe a sua família. Eu peço à nossa igreja agora que a gente faça uma oração ao começar a palavra e dizer para todos vocês: está difícil? Está, mas tem muita gente passando por maiores dificuldades do que as minhas, do que as suas, mas infinitamente maiores. E eu não vou ficar aqui citando a quantidade de situações terríveis, porque eu estou aqui para pregar a você uma palavra de esperança. E não vou falar de desgraça, porque eu peço até a você, deixe um pouco a televisão, tá? Os noticiários, porque se você ficar ali no noticiário, você vai entrar em depressão, você vai ficar triste, porque é só notícia de tragédia e ênfase em coisas que duvidamos que sejam verdade. Então, para não nos aborrecermos, é bom você se afastar do noticiário.
porque no momento não se luta muito mais para se atacar o inimigo comum que é a doença. Agora, governantes são inimigos um com os outros, e essa questão no Brasil é, ao invés de todo mundo se unir para ajudar os pobres, para levar o pão na mesa de quem não tem, os nossos governantes estão brigando entre si. Lamentável, só temos que lamentar. Mas o que podemos fazer? Orar, orar, orar. Essa é a ordem da igreja: interceder, interceder. E cada um procure ler mais um bom livro, com a sua família aí, na possibilidade da convivência, se unirem mais. A minha está fazendo isso, e eu digo com muita alegria. E também esses cultos aqui têm sido para mim, aqui, somente aqui hoje, eu tenho aqui os irmãos da técnica, eu posso até falar, somos aqui agora 6 pessoas, né? 7 comigo, irmão Jofre da técnica, irmão Wesley, Jorge, Eliane, o irmão Gregório, o nosso funcionário, a pastora Rita aqui à minha direita. Então, mas aqui no templo, mas aí está a igreja do Senhor, que são vocês, e toda a igreja está aqui agora reunida. A igreja que não está no templo está aí agora na sua casa. A sua casa se transforma em um templo de adoração a Deus, porque verdadeiramente sua família é o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te livre de todo o mal. E vamos orar então nesse momento. Curva a sua cabeça e fecha seus olhos, e eu oro e você me ajuda a orar. Pai, em nome de Jesus, nessa quarta-feira de culto em nossa igreja, nós oramos pela irmã Nelly, nossa irmã, seus filhos, netos, e oramos para que a família seja consolada pelo falecimento do pastor Ismael, que nesse momento já está com Cristo na glória. Oramos de todo o nosso coração. Fortaleça a irmã Nelly, fortaleça seus filhos, fortaleça os pastores amigos, que nós nem podemos comparecer ao velório, porque não está acontecendo o velório. Então é uma dor que está sendo acrescentada nesse momento, além da própria doença em si. Há consequências que está trazendo transtornos emocionais, sequelas das nossas emoções. Só Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu oro a Deus para que Deus te abençoe, a você e a sua família. Amém? Vamos então abrir a palavra no Salmo 42 e vamos fazer a pregação da palavra no Salmo 46. Irei estar também no Salmo 42 e 46, e também irei estar fazendo a exposição da palavra, a pregação textual e a narrativa da Bíblia, porque nesse momento em que nós estamos pregando uma palavra, e essa palavra ela é a palavra da Bíblia Sagrada, então há uma narrativa do próprio texto, daquilo que se faz. Ou seja, procuramos seguir fielmente a narrativa do texto, o que o texto está dizendo, o que o texto está nos ensinando e o que está nos falando para refletirmos. Então isso chama-se pregação expositiva da palavra de Deus. E também iremos ler Abacuque capítulo 3, 17 e 19, o livro de Jó no capítulo 42, verso 2, 5 e 6, né? E fecharemos no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35, ok? Que Deus nos abençoe, e a sua Bíblia já está aberta. Então, abra seu coração, vamos receber essa palavra, essa reflexão, para o nosso sustento, para que a gente possa estar pensando naquilo que pode me dar força, e naquilo que pode me dar esperança, que logicamente não será uma palavra explicativa, conceitual dos conhecimentos das ciências humanas, ainda que todas elas são
excepcionalmente válidas, mas estaremos aqui versando sobre a palavra de Deus, porque no momento que estamos vivendo, é essa palavra que vai ser o divisor de água na sua vida no momento agora. Então, no nome de Jesus, Salmo 42 diz assim, a partir do verso 1: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Ou seja, há uma necessidade no coração do ser humano, há uma sede no coração do ser humano, de existência vivida, mas na compreensão daquilo que se vive e de como se vive, e como é a vida. Não é como a gente pensa, não é como a gente acha, é como ela tem que ser, em um conceito da palavra de Deus, que ela é um conceito assim, que nós não poderemos estar tendo muitas dúvidas. Ou seja, se tem uma leitura, se tem um livro que tira dúvidas, é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não confunde, mas Deus tira toda a confusão da nossa mente. E nessa pregação de hoje, o que eu peço a Deus é que saia da sua mente toda a confusão, né? A exacerbação do medo, do próprio medo do que está acontecendo. Então nós respeitamos os sentimentos, o posicionamento de cada um, mas tem uma Bíblia, é uma só Bíblia, tem uma só fé, é a fé em Deus, e é isso que o Salmo 42 nos ensina, no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e verei a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Não se vive apenas por viver, não se pode colocar a vida, como diz a própria Bíblia, na visão materialista, ou seja, eu vivo pelo que vejo. Não, eu vivo pelo que eu posso perceber e ter a percepção de Deus. Ou seja, nós não andamos naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Ou seja, a gente não anda por vista, a gente anda por fé, porque no momento da atualidade, ninguém consegue ver muito lá na frente. Eu quero apenas dar um exemplo aqui na cidade de Campos, e mais especificamente São João da Barra, que é uma notícia que era triste, do fechamento do Sesc Mineiro, total. Aqueles que tomam conta daquele local ali, não estão vendo perspectiva nenhuma. O que fizeram? Demitiram 700 funcionários. Isso é muito triste, porque quem está ali na gestão daquele local de trabalho não está tendo perspectiva nenhuma. Então fechou aquele local onde trabalham 700 pessoas e demitiram todos. O que é isso? A falta de perspectiva. Isso é muito triste, de que como que vai acontecer, o que se espera, é muito difícil realmente. Então é por isso que você está aí agora acompanhando essa palavra. Então a nossa vida, ela não é feita só daquilo que se vê. A esperança, você precisa muito, mas a esperança é subjetiva, você não vê, mas se você perder a esperança, você entra em clima de desespero. Se a pessoa perder a fé, digamos assim, não há mais perspectiva nenhuma no planeta hoje. Se a pessoa perder a dimensão da esperança, se a pessoa perder a dimensão da fé, se a pessoa perder a dimensão da confiança em um Deus que é todo poderoso, essa pessoa, ela poderá ter muitas dificuldades. E aí o que ocorre? O que ocorre? É necessário que tenhamos verdadeiramente uma fé em Deus, e essa fé é aquela que nos sustenta, ela nos sustenta. E aí eu quero continuar com você no verso 2. Então a minha alma, ela tem sede de esperança. Tem um ditado aí que todo mundo fala, né? A esperança é a última que morre. A minha alma, o meu ser necessita de fé
Porque se o homem perder a fé, ele perdeu tudo na vida. E eu quero assim pedir desculpa a vocês, como é conhecimento do Brasil todo. Ontem, o falecimento de um ator, até da minha infância. Quem não conheceu o Flávio, né? Daquela série de TV, Shazam. E recentemente ele estava em uma novela, como as novelas pararam, o site, né, de gravação teve que parar. E o Flávio, ontem, se teve a notícia muito triste. Com 85 anos, Flávio Migliaccio, um grande ator, parceiro de Paulo José, né? E ele deixou uma carta, se assim é o fato que a mídia veiculou, e eu assisti a notícia de que o Flávio deixou uma carta dizendo assim: realmente não valia mais a pena viver num mundo como esse, cuide das crianças. E o Flávio cometeu suicídio. Eu fiquei pensativo. Tomamos conhecimento porque ele é uma pessoa muito conhecida, é um ator consagrado da nossa juventude até. E eu quero dizer uma coisa para você: quantas pessoas cometeram suicídio e a gente não sabe, porque entraram em desespero, entraram em pânico. E na carta dele, escrita, ela tem isso que ele fala. E a coisa que mais doeu foi quando ele também deixou escrito, e ele disse: não valeu a pena. Os meus 85 anos. Gente, vamos refletir, vamos buscar a Deus, vamos crer. É um exemplo para não ser seguido, mas também um exemplo de como é o ser humano quando se perde a fé, quando se perde a esperança, quando se perde a perspectiva que lá na frente nós já estamos nas mãos de Deus. Amém, meu irmão? Amém, meu querido? Não conseguimos ver agora a saída, mas a nossa saída está em Deus, a qual você deposita toda a sua fé, toda a sua esperança. Na narrativa bíblica temos o entendimento de uma narrativa, de um texto milenar, de um texto sagrado, que é a Bíblia, que é respeitada por aqueles que creem, pelos que não creem. A Bíblia Sagrada não é religião, a Bíblia Sagrada tem um autor, e o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Então não é a religião que traz a resposta. Quem é que traz a resposta? Quem traz a resposta é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E a Bíblia fala muito em João 14:6, que quando Jesus dá a perspectiva lá do final de todos nós, um dia todos nós vamos deixar esse mundo. E muitas vezes as pessoas perguntam: quando é que o mundo acaba? Essa pergunta não tem sentido racional, porque o mundo acaba, o mundo propriamente dito, ele acaba quando cada pessoa sai dele. Acabou para aquela pessoa. Hoje o mundo acabou para milhares de pessoas. Então a pessoa, ela fechou o ciclo dela, e aí o mundo continua. Então uma outra pergunta muito interessante como essa, que quando é que vai ser o final do mundo, é bom você ler a Bíblia, porque ela responde. Mas não dá tempo de eu falar tudo isso hoje durante o ano todo. Mas tem uma outra pergunta que muita gente faz: quando é que Jesus vai voltar? Eu queria saber. Posso te responder? A Bíblia diz que ninguém sabe, e a Bíblia diz que só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Mas na Bíblia Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Então eu gostaria que você fizesse perguntas muito mais para o que você está vivendo agora. Qual é a pergunta mais importante para cada um de nós agora? Eu poderia arriscar uma: estamos vivendo conforme o entendimento de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Eu acho que isso é relevante. Estamos vivendo uma vida de qualidade existencial e não uma vida que é fundamentada, que é calcada somente nos bens materiais. Eu creio que Papai do Céu, Deus, vamos dizer assim, houve uma freada no planeta. Estava a coisa muito solta, a coisa estava muito assim, muito difícil. Então houve uma freada aí no planeta Terra. Quem sabe que é para todo mundo pensar, seja rico,
seja pobre, de que raça for, o problema está atingindo a todos, a todos. Então é para refletir nessa passagem aqui que eu estou lendo para você. Então, qual é o sentido da vida para você? Qual é o valor da vida para você? Ou será que nós agora estamos entendendo quais são os verdadeiros valores da vida? E eu vou te dizer que agora, rapidamente, estamos percebendo que valor tem um aperto de mão, porque eu não posso apertar a sua mão mais. Estamos vendo os valores das pequenas coisas, mas as pequenas coisas mais importantes que a gente não percebia, porque estava todo mundo vivendo uma vida, eu digo assim, que ninguém tinha tempo nem mais para cumprimentar. Agora quer cumprimentar e não pode. Todo mundo não tinha mais tempo de abraçar, mas agora quer abraçar e não pode. Então a vida é assim, é uma espécie de uma peça que está sendo pregada em nós. Todo mundo deveria dar mais atenção às coisas mais significativas, o respeito mútuo, né? A solidariedade, não é isso? A compreensão, né? Vamos aqui, né, lembrar da oração de São Francisco, né? É melhor dar do que receber, é amando que se é amado, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração de São Francisco, tão amada pelos nossos irmãos católicos, e por nós, então o valor das coisas, houve o que nós chamamos de uma inversão de valores, a humanidade começou a querer andar sem Deus, de repente ninguém mais queria andar sobre a orientação de Deus. Não, Deus, depois eu vou pensar nisso. Não, ir a uma igreja, confessar, não, depois eu penso nisso. Sabe o que aconteceu? De repente o carro não freou não, capotou. O carro capotou. Não teve quase muito tempo ninguém se preparar. Querido, você está entendendo o que aconteceu? Eu acho que tem gente que a ficha ainda não caiu. Você acredita que tem gente que ainda insiste em não obedecer os protocolos de saúde? Tem gente que insiste ainda em não colocar a máscara. Eu não coloquei aqui agora porque eu estou aqui sozinho aqui no altar. Tem gente que insiste ainda em ficar andando pelas ruas. Você vê, né? E quando se usa a máscara, é para proteger quem você ama. E quando alguém usa, é para proteger você. Então é uma proteção mútua. Mas isso são apenas atitudes para amenizar. Mas tem pessoas que ainda não conseguem compreender. Então uma coisa que vai ser entendida é o valor hoje que se tem um abraço. Eu quero dizer para você que em todas as igrejas isso foi muito ensinado. Um abraço cura. Um abraço aí na sua casa cura. Um abraço tem o poder terapêutico do afeto. O abraço é um poder terapêutico do afeto. Eu vou até mais longe, né? Um sorriso no rosto faz bem para você ouvir uma pessoa, ver uma pessoa que sorri para você. A gente vai ter que sorrir hoje embaixo da máscara, não é verdade? Mas tudo bem, isso vai passar. O que essa palavra está querendo dizer é que a gente vai precisar reaprender novamente aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante. E o que esse salmista fala no Salmo 42 é o seguinte: é que é preciso ter uma sede de Deus na vida, do Deus vivo. É preciso querer as coisas que são eternas. É preciso lutar por aquilo que tem o verdadeiro amor, lutar pelo verdadeiro amor, lutar pela verdadeira companhia, lutar pela sua família, velar a sua família, no sentido de amar a sua família, cuidar. Perdeu-se o valor das coisas simples. Há um livro que você conhece, eu já li 3 vezes, O Pequeno Príncipe, Exupéry, lindo, né? Quando lá tem uma frase que eu nunca esqueci, que lá diz assim: quando se espera alguém que se ama, o tempo voa, o tempo corre. Eu estou parafraseando. Se você me espera às 3 horas, eu já penso em você às 15 para as 3. É uma frase poética, eu estou parafraseando, mas você pode ler. Então tem coisas na vida que realmente nos sustentam.
o amor sustenta, a amizade sustenta, a consideração, o respeito. Mas o que a gente mais viu de uns tempos que se passou, parece que tudo ficou descartável. Você que é muito jovem ainda, você não alcançou, né? Lá atrás, meus avós faziam a barba com gilete mesmo. Hoje tem um prestobaba que você usa e joga fora. Então a gente passou a viver em um mundo do que se descarta. E de repente todo mundo achou que gente também se descarta com a maior facilidade. O ser humano também passou a ser descartado. Olha só a brutalidade do sentimento, olha só como é que as pessoas, para onde que as pessoas foram, a brutalidade de que tudo é descartável, inclusive o amor é descartável, né? Hoje você ama, amanhã você não ama. As pessoas começaram a tornar irrelevante aquilo que é muito relevante, as coisas verdadeiras, as mais simples, que está fazendo muita falta hoje. É você saber que para viver é preciso respirar, é preciso ver a natureza, é preciso você sentir a pessoa, é preciso parar um pouco para refletir. E o mundo inteiro teve que fazer isso, a força. Está tendo que todo mundo agora parar para refletir. E o Salmo 42, ele fala de que nós temos na alma uma sede de Deus, uma sede de esperança, uma necessidade de fé, uma necessidade do verdadeiro afeto e do carinho. As palavras de consideração, as palavras doces, as palavras que trazem esperança, as palavras que trazem fé. Então tudo isso parece que tinha desaparecido. E aí, no verso 3, esse texto de Salmo 42 fala acerca de algo que essa pessoa aqui escreveu: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o seu Deus? Aqui eu paro no Salmo 42, do verso 3. Onde está o teu Deus? A pergunta que fizeram para ele, porque ele estava triste, porque ele estava chateado. Querido, uma coisa a gente precisa entender: necessariamente você não pode querer uma vida que tudo dê certo. Isso é impossível. Necessariamente você não vai querer que na tua vida não aconteça nada de ruim. Isso é impossível. Então, como ele estava sofrendo, perguntaram para ele assim: por que você está sofrendo? Você não tem Deus, não? Ora, como se a vida na terra pudesse se viver sem nenhum sofrimento, sem derramar uma lágrima. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala ao contrário. E agora eu vou com você para o Salmo 46, é a exatidão, a narrativa de como a vida pode ser, tem sido na terra, e é para todo mundo assim. O Salmo 46, no verso 1, Deus nos ensina que muitas coisas dá ruim mesmo para todo mundo. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Tem momentos bons e ruins. Na própria Bíblia nos ensina isso, que é preciso aprender o que é resiliência. Ser resiliente é aprender que tem momento que você vai ter que ter aquele sofrimento e saber lidar com o sofrimento. Não vai existir uma vida por causa da fé sem sofrimento. Porque você tem fé em Deus, não pega vírus em você. Isso é irracional, isso é ignorância. Porque você tem Deus, você vai à igreja, não pode acontecer um acidente. Isso é ignorância. Não tem nada a ver com fé isso. Ao contrário, a pessoa que tem fé, ela é ensinada a superar todos os momentos que acontecem na vida, bom ou ruim. Então, o seu momento pode ser bom, você agradece a Deus. Se o seu momento é ruim, você continua agradecendo a Deus. Amém? Isso é você crer em um Deus que nos ama, mas não nos isenta das consequências das nossas próprias escolhas. Sabe o que você é? Eu sou fruto de escolhas. Escolhemos mal muitas vezes, temos as consequências. Escolhemos bem e vivemos com alegria na nossa escolha. Mas no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
na angústia. Então Deus nos ensina aqui. Você vive bem, você agradece a Deus. Você não está vivendo bem, você tem esperança em Deus. Minha irmã, meu irmão, entenda uma coisa, que se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, continua sendo Deus. E aí agora eu quero te levar para o livro de Jó, no Salmo, no capítulo 42 do livro de Jó. 42 do livro de Jó, tá ok? Eu quero pedir a você aí, para você abrir aí, né, no livro de Jó, e eu vou ler o capítulo 42, a sequência, né, do Salmo 42 e do Salmo 46, e eu li Salmo 42, e o Jó 42, faz aí uma simetria, tá bom, para você gravar. Salmo 42, lê junto com Jó 42, se lá no Salmo 42 a pessoa está sofrendo, está chorando, e fala assim, sabe de uma coisa? Eu perdi quase tudo na vida, e a minha alma agora não anseia pelo que eu perdi, a minha alma anseia pelo que eu não conheci. Então tem muita gente que chora, sem saber por que está chorando. Uma coisa é uma criança que chora e está no colo da mãe. A criança chora, mas está no colo da mãe. E por que a criança chora? Porque ela pode estar com dores abdominais. A criança, né? Cólica. A criança está no colo da mãe, mas está com cólica, ela chora. Não é isso? O choro é uma expressão, e a cólica é o conteúdo. Vamos pegar uma outra figura de linguagem. A mãe bate na criança, a criança chora, mas a criança chora porque ela não sabe por que a mãe bateu nela. Você está vendo aí como é que são as coisas? São as expressões de afeto e linguagem. A criança apanhou, mas a mãe precisava antes ou dizer, eu estou te batendo por isso. Então isso te recorda muita coisa, não é? Mas a mãe deixou de ser mãe quando bateu? A criança deixou de amar a mãe? Assim somos nós com Deus. Se Deus nos corrige, sabe por quê? É porque Deus nos ama. E se você está sofrendo alguma coisa na sua vida, é para que Deus te preserve, e o que você sofre é para te livrar de alguma coisa lá na frente. Eu posso te pedir para você agradecer a Deus, porque quando Deus te corrige, porque quando Deus disciplina a gente, porque quando coisas ruins acontecem, você não imagina, é Deus nos livrando de coisas muito piores lá na frente. Então aprenda que quando a gente sofre, Deus também está nesse sofrimento, nos ajudando, porque Deus nos ama. Deus não quer nos matar, Ele nos corrige como um pai. Então no Salmo 42 e Jó 42, eu quero então aqui já ir concluindo para você, porque é muito lindo a pregação da Bíblia, a narrativa da Bíblia textual. Qualquer pessoa ao ouvir vai refletir, vai pensar. Jó 42, o que ele diz aqui? Verso 2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Uma visão de Jó acerca de Deus. Deus, eu estou vivendo no pior da minha vida. Deus, eu não sei quando esse sofrimento vai acabar. Deus, nós não sabemos quando essa pandemia vai terminar. Deus. E aí lá o salmista fala assim, me pergunta, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Só que a Bíblia fala, Deus continua no trono e no controle de tudo. Glória a Deus. Você gostaria de saber por que dessa pandemia? Gostaria? Dessa peste? A Bíblia responde. Geralmente em épocas de peste no mundo inteiro, a humanidade estava muito desequilibrada. E a Bíblia fala sobre as pestes. E a Bíblia fala sobre as pestes que virão depois dessa. E a Bíblia fala de coisas que não são pestes, mas serão coisas terríveis. Mas eu não quero te assustar. Leia a Bíblia, leia Apocalipse. Apocalipse no capítulo 15, 7, você vai ver lá o período das pragas. Não são as 10 pragas do Egito, mas são pragas que literalmente
vão descer sobre a face da terra, porque na terra Deus está vendo, não há mais amor pelas crianças, não há mais amor de uns pelos outros. Na terra tem muito roubo, muito furto, muito assassinato, concentração de riqueza na mão de meia dúzia e a maioria passando fome. Que planeta é esse? Que civilização é essa? Que o ser humano mata uns aos outros só pelo poder de possuir. Crianças morrem de fome todos os dias. Esse é o mundo. Ninguém sabe. Talvez o Flávio, quando botou na carta dele lá, não vale a pena viver num mundo desse. Só Deus sabe o que ele pensou. Mas a Bíblia fala como é que é o nosso mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Um mundo sem amor. Sabe o que a Bíblia diz? Um mundo sem Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Um mundo onde as pessoas esqueceram de Deus e passou uns matar os outros por nada, por migalhas, por bens não grandes, mas por coisas pequenas materiais. Se mata uma pessoa hoje por causa de um tênis. Se mata uma pessoa por causa de uma disputa de valores bem pequenos. E você fala assim: meu Deus, como é que pode um ser humano matar o outro por causa de 100 reais? Você quer uma resposta? Eu vou te falar, não ouso te responder. Todas as respostas que você quer na sua vida, todas as respostas que você precisa na sua vida, você vai ter ela aqui nessa igreja e nas igrejas onde os pastores estão pregando. Então, quando tiver uma pregação na internet aí, para ouvir. Se a pregação for da Bíblia, ouça. Porque ouvir a palavra de Deus é você entender o porquê de tanto sofrimento, ou porquê de tanta falta de esperança, ou porquê tanto desamor. E Jó aqui, ele fala: bem sei eu que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E no verso 5 ele fala assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, com os meus ouvidos, mas agora te vê os meus olhos. Olha, e no verso 6, olha a reação de um homem que começou a ver Deus. Sabe qual foi a reação dele? Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que significa isso? Temor a Deus. Tem muita gente que bate no peito assim: olha, eu creio em Deus, olha, eu tenho fé em Deus, olha, eu carrego uma Bíblia. Eu digo: olha, seria bom, além de carregar uma Bíblia, que você carregasse ela dentro do seu coração. Seria bom você falar que tem muita fé em Deus, que essa fé lhe desse mais amor no seu coração. Porque Deus não é religião. E religiosidade, cada um tem a sua. Mas Deus é um só. E Jesus também. E Jesus falou para nós algo interessante. Ele disse: quando tudo tiver quase que acabando, ou quando você não tiver mais esperança na sua vida, quando você não tiver mais perspectiva da sua vida, quando tudo der errado na sua vida, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero esta noite encerrar essa reflexão e lhe convidar para a próxima sexta-feira às 20 horas, e dizendo para você, no Salmo 42, eu trarei no domingo Hebreus no capítulo 10, eu trarei Abacuque 3, mas esta noite já fica aqui no seu coração, no nosso coração, que é preciso novamente voltar-se para o valor das pequenas coisas, voltar-se para a integridade, voltar-se para a verdade. Porque o que seria servir e crer em Deus? Fazer o bem, sem olhar a quem, respeitar a todos, não importando raça,
nem condição social, não julgando ninguém, não apontando o dedo para ninguém. Que fé em Deus é essa que as pessoas ainda julgam os outros? Que Bíblia é essa que a pessoa lê, mas a leitura dessa Bíblia não traz para a pessoa um novo comportamento de vida, uma nova atitude? Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, e passamos verdadeiramente a sermos discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus são os pacificadores, são os que choram, são os que amam. E quando você quiser fazer o bem a alguém, nunca esqueça, fazer o bem a alguém é você não esperar a resposta de volta. Quando você faz o bem para uma pessoa, deixa somente Deus ver isso, porque você está fazendo para quem? Para Deus. E qual é a recompensa de fazer o bem para alguém? Só Deus poderá te recompensar. Vamos fazer o bem, mas não vamos esperar o quê? Recompensa. Porque fazer o bem, até porque a pessoa não pediu para você fazer, você fez porque você tem no seu coração a expressão verdadeira de quem é Deus na sua vida. Quem tem Deus não julga, quem tem Deus não maltrata, quem tem Deus não quer o mal de ninguém. Quem tem Deus ama, compreende. Quem tem Deus é aquele que carrega no coração o ser que Maria trouxe do ventre. Maria teve coragem, Maria teve atitude de deixar Jesus nascer. Seja como Maria, deixe Jesus nascer dentro de você, e você será feliz e portador de uma grande mensagem. Que Deus te abençoe. Espero que essas palavras possam lhe confortar o coração e te abençoar, no nome de Jesus. A pastora Rita vai estar orando por nós agora. Graça e paz a toda a igreja desta noite, e todos que nos ouvem possam estar recebendo essa palavra e deixar o Espírito Santo fazer algo poderoso e tremendo através dessa palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da tua igreja. O Senhor, Pai, tem suprido, Pai, todas as nossas necessidades. O Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para estar acampado, Pai, ao nosso redor, nas nossas casas, com as nossas famílias, com todo o teu povo, Pai, que está em todo o mundo, Senhor. O Senhor tem guardado, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos aqui uma adoração, Pai, louvores ao teu nome, exaltação. Nós te glorificamos, Senhor. Nós declaramos que tu és santo, 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 santo para sempre será, Pai, o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardados debaixo das tuas mãos. Abençoa teus servos, Pai, cada um aí na sua casa, Pai. Aqueles que precisaram estar trabalhando, Pai. Nós temos muitos enfermeiros, Pai, enfermeiras. Pai, em nome de Jesus, tu possa estar guardando cada um deles, guardando a tua casa, Senhor, guardando a tua vida, Pai. Em nome de Jesus, toma toda a tua igreja nas tuas mãos nesta noite e manifesta, Pai, o teu poder. Manifesta, Pai, teus cuidados, Pai, teus livramentos sobre toda a tua igreja nesta noite. Nós clamamos, Pai, ao Senhor, porque só o Senhor é Deus e está sobre todas as coisas das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus abençoe a todos.